15º Fest Curtas BH contou com mais de 2.000 inscrições de filmes nacionais e estrangeiros, um recorde nas participações. Após o resultado dessa edição, os filmes vencedores vão percorrer aproximadamente 20 cidades mineiras numa mostra itinerante de março até agosto de 2014. No programa de hoje, vamos conversar mais sobre esse evento. A convidada do Para Todos de hoje é Ana Siqueira, coordenadora de programação do Fest Curtas BH. Muito obrigada pela presença no programa, Ana. Obrigada, Melissa. A introdução da inscrição online esse ano aumentou o número de filmes inscritos. Houve uma mudança no critério de seleção por conta dela ser recebida online? Não, acho que no critério de seleção, na verdade, a gente sempre parte do universo de filmes para ir aos poucos estabelecendo, né, quais são as questões, né, a gente não tenta não ter nada a priori, não chegar com os filmes, a gente quer filmes mais políticos, a gente quer filmes que tenham uma comunicação mais fácil com o público, não tem nenhuma questão que vem antes desse conjunto de filmes. O que mudou foi principalmente teve o impacto que teve na inscrição dos filmes internacionais, que é uma facilidade enorme. As pessoas não têm que enviar, não tem esse custo e esse trabalho. Então, houve um crescimento, a gente passou de 2.000 para 2.500 inscrições de filmes internacionais. No caso dos filmes brasileiros, o impacto foi pequeno. Eu acho que isso, talvez para as próximas edições, né, tenha um efeito maior, mas esse ano não tanto assim. Então, o que houve? Que a gente teve acesso a uma produção ainda maior de filmes produzidos fora do Brasil. E eu acho que de filmes de outros países, com menos tradição, né, as pessoas poderem mandar sem estarem necessariamente ligados a uma produtora, uma distribuidora que tem os meios para mandar. Então, acho que enriqueceu, foi mais trabalho, mas enriqueceu ainda mais o universo de filmes com o qual a gente trabalhou. E dentro desse universo, como foi pensada a divisão das mostras? Juvenil, maldita de animação, como foi isso? Dos filmes inscritos, né, derivam a maior parte das mostras. Então já são mostras tradicionais, a gente não teve nenhuma alteração para esse ano. Acho que as novidades do festival foram outras, mas são duas competitivas, internacional, nacional e uma terceira que é a competitiva Minas. E depois também tem essa mostra Movimento de Mundo, que é uma mostra que já está ficando tradicional, que tem esse olhar para algumas questões do mundo. É engraçado como que às vezes é difícil para a gente definir, mas a cada vez é óbvio nos filmes, olha, como esse filme é adequado para essa mostra, né, que traz alguma questão que tem a ver com deslocamento, com alguma questão cultural muito forte, um filme que não está na competitiva, mas que a gente tem muito desejo de mostrar, que traga alguma questão ligada ao mundo, assim, às culturas, ou, enfim, é bem aberto, mas é um pouco por aí. Tem a Mostra Juventude, que é filmes, por um lado, que tem jovens, muitas vezes retratados, e por outro lado, a gente imagina que sejam filmes bons para jovens assistirem, mas de forma alguma são filmes feitos exclusivamente para jovens. Eu acho que é uma mostra muito bonita sempre, a Mostra Juventude, tem uma produção feita com jovem, voltada para jovem, que cresceu muito no Brasil e fora, e é uma mostra para todo mundo ver. A intenção não é restringir, né? Não é restringir. Assim, eu acho até que é bom a gente insistir nisso, que não é feita para os jovens, não são filmes mais juvenis, são filmes que têm essa temática, mas que são muito ricos. Aí a mostra de animação, a gente tem animação nas outras mostras também, mas a gente foca mais, né? Tem
tem uma característica muito própria da animação, às vezes porque tem uma técnica extraordinária a serviço de uma história, né, que consegue trabalhar bem com essa técnica, enfim, a gente tenta também dar esse espaço privilegiado para a mostra de animação e a mostra infantil, para a gente também ter esse espaço aí bem voltado para a criança mesmo, né, são filmes que podem ser vistos por adultos, mas tem esse agendamento com escola para aproximar esse universo infantil do festival. E a Mostra Maldita, que é uma mostra que acontece mais tarde, que tem alguns filmes que, enfim, às vezes assustadores, às vezes muito insólitos e que a gente acha que se compõem bem para passar numa sessão mais tarde. Então essas são as mostras que são feitas a partir dos filmes inscritos. E aí também tem as mostras convidadas, que esse ano são 2, né, com curadores convidados. Uma mostra foi curada pela Nicole Brenez. A Nicole Brenez é professora da Universidade Paris III, é também curadora de cinema de vanguarda da Cinemateca Francesa desde 96, uma pessoa que tem uma importância enorme no cinema de vanguarda, na pesquisa, na história, na programação do cinema de vanguarda, não só na França, mas no mundo todo. Assim, faz mostras para várias instituições importantes de cinema e de artes. E a outra mostra tem uma espécie de paralelo com a mostra da Nicole Brenez. Então, a dela é uma história livre de cinema. A outra foi curada pelo Hernani Heffner e é a mostra Expansões, investigação livre acerca de um país. Então é um movimento um pouco semelhante que ele faz, mas com relação à cinematografia brasileira. Então ela está tratando de filmes estrangeiros e ele olha para o Brasil e repensa um pouco a história do cinema brasileiro a partir do formato curto, por um lado, e filmes, alguns muito conhecidos, como A Velha Fiar, do Humberto Mauro, ou filmes do Arthur Omar, e outros que a gente, assim, que circularam pouquíssimo, que a gente quase não vê, que tem dificílimo acesso. E além das mostras, o festival desse ano conta com os cursos. Um deles vai ser ministrado pela Nicole e o outro pelo Adirley Queiroz. Como foi a organização desses cursos? O que eles vão oferecer? Os cursos, esse ano, assim, o festival tenta fazer um pouco isso, ter um curso um pouco mais teórico, bem voltado para uma reflexão um pouco mais conceitual, né, que pense nos filmes, que pense em questões de cinema. E que não é exatamente um curso prático, porque os alunos não vão realizar um filme, mas que tenha questões práticas, pensando em questões práticas do cinema, decisões, procedimentos mais concretos no cinema. Então a Nicole Brenez, ela vai dar esse curso, que é um curso mais teórico, essa reflexão acerca da história do cinema, né, acerca de uma política e do que moveu até hoje, né, essa história que é feita oficialmente e o que fica à margem, né, o que não aparece ali, que constitui também a história do cinema, e ao mesmo tempo pensa a história do mundo, né, porque são filmes que têm uma ligação muito forte com história, com arquivo, nem sempre são filmes de arquivo, mas isso é uma questão recorrente. Então é uma reflexão em torno disso, esse é o curso que ela vai dar e é intimamente ligado à mostra, né, a gente vai ter os cursos e em seguida já tem a sessão equivalente ao seminário do dia, né, são 3 seminários, 3 dias e 3 programas de cinema. Já o curso do Adirley, ele vai partir muito dessa questão dele, do procedimento dele, de pegar uma questão documentária, uma questão da realidade e trabalhar essa questão, inserindo vários elementos ficcionais, os próprios personagens criando ficções de si mesmo, bem o que ele faz, assim. Ele fala um pouco que é uma forma até às vezes de aproximar mais da realidade dessa pessoa, essa invenção que o personagem às vezes ele quer atuar também, ele quer pensar o que ele gostaria de ser, ou ele consegue falar mais de uma verdade dele através da ficcionalização. Então, os alunos vão trazer os próprios projetos, todo mundo está enviando um esboço de projeto. Então, a partir dessa experiência dele, pensar nos projetos dos alunos. Então, tem questões práticas, né? Como trabalhar com esse projeto, a partir das possibilidades ampliadas do documentário. E agora, sem considerar propriamente os recursos fílmicos, que tipo de temas, que tipo de assuntos vão ser contemplados em geral
nas mostras desse ano? Eu acho que é engraçado que a gente sempre parte desse universo grande, que parece muito diverso, e aos pouquinhos a gente vai percebendo como que tem algumas questões que estão movendo o festival, né, a cada edição. Então, eu acho que esse ano é um festival que foi indo muito para uma questão muito atual, né, que é a questão das cidades, né, de repensar as cidades, de pensar como fazer política hoje, uma relação com a história, sabe, o nosso lugar na história, de muitos filmes que têm essa coisa de retrabalhar questões da história. Então, assim, quando a gente foi vendo essa mostra da Nicole Brenez, a mostra do Hernani Hefner, né, o Hernani Hefner ele trabalha com isso, ele é conservador-chefe da Cinemateca do Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, ele é curador de preservação da Mostra de Ouro Preto. Então, é alguém muito profundamente ligado à preservação, à história do cinema, mas também com um olho no presente, né? Como que o presente joga essa luz para o passado retorna para o presente. Então, eu acho que essas questões que são super atuais, de repente a gente foi se dar conta, elas estavam não só nessas mostras especiais, mas nas mostras em geral. É bom quando a gente vê, sabe, os filmes chegando e gente, inclusive, muito nova fazendo isso. E ver o quão conectado o cinema, claro que não todo o cinema, né, mas uma parte do que há de relevante feito no cinema está muito conectado com o mundo, com a história e com o presente e com o desejo do porvir também. Para finalizar, Ana, a organização do evento afirma que há uma intenção de promover a reflexão sobre esses assuntos que a gente falou, que a gente mencionou aqui. E como será feito isso? Como será promovida essa reflexão após as mostras? A gente fica tentando criar formas de facilitar, né? Assim, de estimular e facilitar, favorecer o encontro, a discussão, né? Uma reflexão. Uma forma é através dos cursos. Então, ali nos encontros, dentro dos encontros, certamente é um lugar muito propício para a reflexão, para a troca. Depois das sessões, principalmente das sessões da Competitiva Brasileira e da Minas, em todas elas vai ter debate com as equipes dos filmes, então também tem esse espaço ali já pensado para debater. Mas fora isso, a gente teve um desejo de repensar o espaço, de usar o espaço de uma tal forma que ele fosse acolhedor, que tivesse espaço para encontro, né? Assim, então tem a sala de cinema, mas tem todo o entorno aqui da Fundação Clóvis Salgado, né? O espaço que é a Galeria Maristela Tristão. Então foi tudo pensado, né, com gente que conhece disso, gente ligada à arquitetura, a espaço, ao uso do espaço. E a própria programação visual era toda tentando ajudar um acesso e ajudar um encontro entre as pessoas. Então, o desejo é que seja mais fácil encontrar e ficar aqui, que as pessoas permaneçam depois das sessões, né, trocando. Muitos diretores vêm, né, os diretores das mostras dos filmes brasileiros, muitos vêm. Então, ele tem essa presença deles aqui, tem a presença dos jurados, são 9 jurados, né, são 3 mostras competitivas, cada uma com 3 jurados. Então, vai ter a presença dessas pessoas todas aqui. A gente espera que isso tudo, que eles vão estar aqui com certeza com muito desejo de encontrar e trocar com as pessoas. E a gente tentou pensar o espaço de uma forma a melhor propiciar esse encontro. Mais uma vez agradeço a presença aqui no programa, Ana. O Para Todos de hoje fica por aqui. Acompanhe as nossas páginas nas redes sociais. Obrigada pela companhia e semana que vem tem mais cinema para você. Até lá!